Queridos amigos e amigas, os nossos cumprimentos, nossos votos de paz. Esse é o estudo da obra de André Luiz, obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E no dia de hoje iremos abordar mais um capítulo dessa obra portentosa. Capítulo que hoje a gente vai abordar será o capítulo 21, capítulo que o autor espiritual chama de conversação edificante. Capítulo, portanto, essencial, capítulo que desdobra ensinamentos doutrinários, como o título já sugere, é um capítulo que é basicamente uma conversa, um diálogo entre André Luiz e o seu colega Hilário com o benfeitor Clarencio acerca dos acontecimentos que se sucederam no capítulo anterior. Para recordar, lembremos do desdobramento mediúnico, espiritual, que envolveu Armando, que envolveu Mário Silva, Esteves, né? Fora do corpo, que depois incluiu, inclusive, a Odila, que foi percebida, a primeira esposa de Amaro, na sua residência, quando ele voltava para o corpo, e também a própria Zumira, a atual esposa. Culminando na avaliação, numa espécie de anamnese, para me utilizar de uma expressão médica, uma espécie de investigação sobre o Júlio, né? Em cima do Júlio, em torno do Júlio, quando ele é visitado no plano espiritual e o seu perispírito é examinado, né? Porque Júlio foi o único que não compareceu, que não pôde comparecer, e quando foi evocado, quando foi chamado, quando foi mencionado, a Blandina, que é a Meimei, aparece em nome do Júlio, explicando que ele não estava em condição de comparecer, após o que Clarencio, André Luiz e Hilário visitam o Júlio na região espiritual, recentemente desencarnado, ainda conservando as formas infantis, e avaliam, e auscultam, e examinam a sua realidade espiritual através do perispírito. E graças a esse ensejo, graças a esse evento, essa ocorrência, surgiu ali a oportunidade do aprendizado em cima do perispírito, um aprofundamento que André Luiz faz em cima do corpo espiritual, graças a cujo momento foi possível o próprio Clarencio esclarecer algumas coisas e aprofundar a compreensão espiritual, trazendo maravilhosas informações para nós, né? Trazendo um rico acervo de conteúdo sobre o perispírito, particularmente as suas explicações acerca dos chakras. E os chakras foi um dos temas principais, foi um dos assuntos essenciais abordados no capítulo passado, no capítulo 20, chamado Conflitos da Alma, né? Onde Clarencio, Hilário e André Luiz discutem, baseados na realidade espiritual de Júlio, portanto, em cima daquele caso prático, daquela situação ali vivencial, discute e Clarencio explica as questões do perispírito, falando sobre os chakras, os centros de força, expressão que André Luiz prefere, né? Centros de força. E Clarencio explica de uma forma muito interessante a realidade do corpo espiritual, a realidade do chakra, dos centros de força, as manifestações mais variadas que estão no perispírito. E como nós já comentamos e discutimos no capítulo anterior, vale a pena aqui ressaltar, vale a pena aqui lembrar que o perispírito já tinha sido anotado por Allan Kardec. Aliás, o termo perispírito foi designado por Kardec como sendo a junção de duas palavras de origem grega, peri, em torno de, espírito, espírito, portanto, a palavra espírito pode ser também considerada em latim, perispírito, aquilo que está em torno do espírito, em volta do espírito. O próprio Kardec afirma que é da mesma forma que o perisperma, que é aquela película que envolve algumas sementes, pense aí nas sementes de algumas frutas, né? O perisperma envolve a semente, o perispírito envolve o espírito. Portanto, o perispírito é a vestimenta do espírito. Por isso que, ao longo dos tempos, apesar de ter recebido mais de 300 nomenclaturas e denominações ao longo da história, desde K até corpo bioplásmico e assim por diante, o perispírito
foi designado, inclusive pelo apóstolo Paulo, como corpo espiritual. Por quê? Porque como veste o Espírito, é uma vestimenta do Espírito, é, portanto, também um veículo de manifestação do Espírito. Veículo por intermédio do qual o Espírito se manifesta, o Espírito se apresenta. A ideia de apresentação do ser espiritual está associada ao perispírito. A ideia de forma, o espírito tendo forma, só é possível através do conceito do perispírito. Kardec chega a afirmar no Livro dos Médiuns que a ideia da mesma forma que a ideia de homem no sentido de ser humano, é inseparável da de corpo. Não existe o ser humano sem corpo, do ponto de vista material aqui, ser humano no sentido homem, né? Ou seja, gênero humano, material. Não existe ser humano sem corpo, porque a ideia de ser humano está ligada à ideia de corpo. Da mesma forma, a ideia de espírito está associada ao perispírito. O perispírito é o veículo através do qual o espírito age na matéria. Por isso que Kardec diz que ele é semimaterial. Se ele é semimaterial, e mais tarde ele vai dizer, sendo semimaterial é algum tipo de matéria, uma matéria fluídica, uma matéria diáfana, uma matéria vaporosa. Kardec chega a utilizar expressões como essa, né? Fluido, que era matéria, era uma expressão muito utilizada na ciência da época, nos livros de ciência da época, né? Então é um tipo de matéria através do qual o espírito age na matéria. Então ele precisa de um elemento intermediário, o perispírito esse elemento, para, ao mesmo tempo ele tem uma realidade que está em conexão com o espírito, ele tem uma outra realidade que está em conexão com o corpo físico, com o mundo material. Você pode aqui imaginar e até fazer alguma metáfora, né? Até imaginar alguma metáfora, da mesma forma que você tem o cabo de carregar a bateria do seu smartphone, do seu celular, do seu tablet, do seu aparelho, do seu gadget, como se diz, que é esse cabo em que uma das extremidades conecta através do seu conector do seu aparelho, e a outra extremidade se conecta na tomada. Então de um lado a gente tem o USB, de outro lado tem micro USB, tomando por base aqui alguns aparelhos, né? Ou então o USB de um lado, Lightning de outro, ou USB-C de um lado, micro USB, que são alguns aparelhos atuais, ou USB-C com Lightning, e assim por diante, a depender do aparelho, do smartphone, se é Android, se é Google, se é Apple, e assim por diante, a gente tem ali cabos que ligam a energia elétrica com o aparelho material, com a dimensão material. A energia elétrica, que na metáfora seria o espírito, né? Seria a ideia não material, embora a eletricidade seja matéria, é apenas uma comparação, uma analogia, uma metáfora, né? Uma figura, uma imagem que estamos fazendo. Então, o perispírito é como se fosse esse cabo de extremidades distintas e que tem conectores distintos para conectar o espírito com a matéria. Kardec assim examinou, mas o próprio Kardec afirmou que o perispírito tem inúmeras funções, algumas das quais seriam a solução para um sem número de problemas que até hoje não tem solução, que até hoje, diz Allan Kardec, são insolucionáveis, são insolváveis, são sem solução, sem resolução. O perispírito tem, portanto, o enigma, tem, portanto, o segredo de uma série de enigmas, vai afirmar Allan Kardec. De uma outra forma, talvez ele fale mistérios, eu não me lembro aqui o termo literalmente, mas é a solução para uma série de mistérios até hoje sem solução. Ele vai dizer mais ou menos assim. O que significa dizer que o perispírito tem funções que precisam ser examinadas, que precisam ser estudadas e assim por diante. Mas por que estamos falando isso? Porque o capítulo 21, Conversação Edificante, em cima daquele exame, daquela avaliação do perispírito de Júlio, a partir da qual, repito, a partir da qual foi possível, houve o ensejo, permitiu-se a discussão, foi permitida a discussão, possibilitou a discussão em torno do perispírito e dos chakras, do centro de força, o que foi uma ótima oportunidade, né? Houve um ótimo ensejo para Clarencio explicar e passar tantas informações maravilhosas, doutrinárias a esse respeito. No capítulo 21, nós vimos André Luiz e Hilário
prosseguindo com interesse de aprender mais, prosseguindo com o desejo de ter mais esclarecimentos de Clarencio a respeito do perispírito e dos centros de força, sobretudo do perispírito de um modo mais amplo agora, de um modo mais geral e menos esmiuçado cada centro de força, como foi o caso do capítulo 20, quando Clarencio explicou a esse respeito. Então a gente vê André Luiz e Hilário interessados, saindo da região onde Júlio estava e voltando para algum local espiritual, possivelmente para o local onde eles se encontravam, na colônia espiritual, onde eles residiam, possivelmente o local onde eles estavam em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar. Eles voltam, portanto, a essa região do espaço, a essa região, portanto, espiritual. E aí há essa conversação entre eles. Há, portanto, esse diálogo entre eles sobre o perispírito, e o próprio Clarencio faz uma alusão muito interessante quando ele diz assim que o corpo físico é mais conhecido e melhor conhecido, melhor dizendo, André Luiz que fala isso, mais conhecido e melhor conhecido por nós, os desencarnados. Ou seja, no mundo físico, a gente estuda o corpo físico. A gente explora o corpo físico, a gente tenta entender o corpo físico e ainda nem entende as múltiplas possibilidades, as múltiplas potencialidades que o corpo físico tem. Até hoje a medicina aí desvenda coisas, descobre realidades do perispírito. A gente está hoje, no atual momento, em uma pandemia. Quanta coisa tem sido estudada a respeito de infectologia, quanta coisa a respeito da imunidade do corpo físico, sobre cujo tema a gente não sabe totalmente, a respeito de cujo assunto a gente não conhece, não esgota. A infectologia não sabe tudo sobre imunologia. Portanto, o corpo físico ainda é o enigma, ou pelo menos um mistério, um desafio, em muitos aspectos, ainda explorado, ainda investigado. A medicina ainda avança, né? As ciências atuais ainda avançam muito, ainda tem que avançar muito para compreender todos os aspectos e as potencialidades do nosso corpo. A gente não tem ainda a noção, e menos ainda a gente nem conhece e menos ainda faz uso da potencialidade completa do nosso corpo físico, do nosso corpo material. E André Luiz se refere a isso, dizendo que chegando no mundo espiritual, como estão numa região, como estão numa realidade mais sutil, sem o corpo físico, o poder de penetração desses espíritos. É claro que não estou falando só de espíritos elevados, espíritos desencarnados que não são elevados também têm uma compreensão melhor sobre o corpo material, sobre a vida material, porque mesmo não sendo evoluídos, estão fora do mundo material. Quando eu falo fora, pode ser até que estejam apegados ao mundo material, mas não estão com o corpo físico. Podem estar apegados psiquicamente, mas estão desprovidos da matéria biológica, da matéria física, tá? A não ser que se trate de um espírito muito ignorante, muito preso à realidade da ilusão do mundo material, acreditando serem encarnados. Mas, via de regra, genericamente falando, e Kardec diz isso em O Livro dos Espíritos, o espírito, ao desencarnar, ele entra no mundo mais sutil, então ele tem uma percepção melhor das coisas. É a razão pela qual, às vezes, ele pede uma encarnação com prova. Aqui no mundo físico, a gente não quer prova, a gente não quer expiação, a gente não quer dificuldade, mas o espírito, no mundo espiritual, ele visualiza as coisas de um outro modo. Da mesma forma que ele visualiza o corpo físico com uma compreensão melhor. Ademais, estamos tratando aqui de Clarencio, Hilário e André Luiz. Se Hilário e André Luiz não são espíritos assim sublimes, mas também não são espíritos ignorantes e primários. São espíritos voltados para o bem, e espíritos que são inteligentes, que são instruídos, espíritos que buscam a sabedoria. Então não são também qualquer espírito, embora a gente não tenha certeza se trata de espíritos sublimes, provavelmente não, até pelo passado de André Luiz. Mas mesmo na condição dele, ele afirma que ele, agora no mundo espiritual, conhece, consegue compreender a matéria física que abandonaram. Ele chega a dizer assim, a matéria física abandonada, que muitas vezes o espírito é uma espécie de inquilino estranho à residência onde mora. O espírito, quantos de nós somos inquilinos? Inquilino ou seja, tá pagando aluguel. Tá pagando aluguel ao corpo físico, porque o corpo físico não é nosso. O corpo físico é emprestado. Estamos pagando aluguel, estamos administrando, portanto não somos donos, somos mordomos, estamos administrando. Porque pegamos emprestado da natureza aquele corpo físico para usar. E aí,
como usar bem, como preservar suas energias, como usar bem os seus potenciais, né? É um desafio para o homem da Terra, mas André Luiz está dizendo que no mundo espiritual ele compreende muito melhor isso. Inclusive compreende nuances, claro, numa percepção dele, com o poder de penetração que ele já tem, munido dos conhecimentos médicos que ele tem, ele consegue penetrar e compreender melhor as realidades, os detalhes do corpo físico que é melhor conhecido. No entanto, ele diz, aqui para nós, o desafio maior é estudar o veículo sutil da mente. Que veículo sutil da mente que ele está se referindo aqui? É o perispírito. Então, da mesma forma que nós aqui no plano físico estudamos o corpo, os espíritos estudam o perispírito. Se aqui a ciência estuda o corpo material, o mundo espiritual e a ciência dos espíritos, a ciência do mundo espiritual, estuda a fisiologia, entre aspas, do perispírito. Isso é, do corpo espiritual. Isso é super interessante, né? Porque é óbvio que o perispírito é muito mais sofisticado do que o corpo físico. O corpo físico é uma dimensão grosseira, é uma xerox grosseira do perispírito. O perispírito é mais sofisticado, é mais rico, é mais sutil, tem mecanismos que nos escapam, né? E que é objeto de estudo dos desencarnados. Dos desencarnados que se debruçam sobre o perispírito. Olha o que Clarencio diz. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos de modo a conhecer-lhe a intimidade. Olha que bonito, que interessante, que bacana, né, que é o que a gente estava falando aqui. Na verdade, eu acho que esse trecho aqui quem disse foi André Luiz, não foi Clarencio, não. E aí, eles perguntam a Clarencio. E Clarencio começa a dar uma resposta, dá respostas fenomenais, dá instruções, explicações fantásticas, que é a tônica desse capítulo aqui. Clarencio vai dizer que o corpo físico nosso é o resultado de milênios de evolução. Milênios de evolução aqui, no sentido não evolução espiritual, não, evolução das formas físicas, evolução das coisas da natureza, porque o planeta evolui física e materialmente, evolui também moralmente. A evolução material acontece pela força das coisas, como diz Kardec, né? Pelo automatismo das coisas, porque a lei de Deus ali acionando, atuando também. E a evolução moral de um planeta ocorre com a moralização dos seus habitantes. Não é o planeta evolui moralmente porque os seus habitantes evoluem moralmente. Não é o planeta sozinho que evolui moralmente e fica um planeta evoluído. São os habitantes desse planeta que evoluem. Então, é super interessante isso porque Clarencio vai dizer assim que o corpo físico é o resultado de milênios de trabalho da natureza. A natureza vai trabalhando ali o corpo físico. Então, e aí ele explica que essas formas físicas têm sido trabalhadas ao longo dos tempos pelas forças da natureza. A gente sabe que como um efeito provém de uma causa e um efeito inteligente tem que vir de uma causa inteligente, a gente sabe que essas formas materiais que são trabalhadas no laboratório da natureza são trabalhadas pelas forças físicas, mas que tem também a ação espiritual por detrás. Quem leu A Caminho da Luz, obra histórica e clássica da literatura mediúnica espírita, psicografado por Chico Xavier, o saudoso médium de Uberaba, Pedro Leopoldo, né? E depois de Uberaba. Essa obra portentosa, A Caminho da Luz, que fala sobre a história da nossa civilização, começa com o início do nosso planeta, o início da formação do nosso planeta, as primeiras formas de vida aparecendo no planeta, e Emmanuel destaca que os engenheiros espirituais, verdadeiros técnicos de vida, técnicos da biologia, no plano espiritual, que faziam parte da equipe do Cristo, a equipe de Jesus, ensaiava nos laboratórios da natureza as primeiras formas de vida. E eles foram também ali aprimorando dos dinossauros, por exemplo, a outras formas, aprimorando de organismos muito primários e muito rudimentares, como é o caso das amebas, dos organismos monocelulares, dos organismos ali simples, para
realidades mais sofisticadas, para organismos mais complexos. E o corpo físico vai sendo elaborado, o corpo físico vai sendo trabalhado pela natureza, e o corpo físico, diz Clarencio, é isso que ele diz no capítulo, quando chega às nossas mãos, ele chega às nossas mãos, chega para nós como um trabalho muito sofisticado, muito aprimorado, de milênios. Milênios onde as formas mais primitivas foram sendo elaboradas, foram sendo trabalhadas até chegar a nós, nessa condição de corpo físico sofisticado, de corpo físico bem aprimorado. Isso foi sendo trabalhado dos organismos mais simples aos organismos mais complexos, desde os organismos, por exemplo, unicelulares, dos organismos, por exemplo, do coacervado, dos aminoácidos, dos primeiros aminoácidos, dos protoplasmas, que no mundo primitivo teve a ação de engenheiros espirituais, mas teve também a elaboração automática do mundo material, a experiência da força das coisas, como diz Allan Kardec, onde o princípio material está sendo ali trabalhado nos fatores mesológicos, nos fatores ambientais, na experiência material do atrito com a matéria e na elaboração dessa experiência material. Então nós vimos esse tipo de dinâmica, esse tipo de ocorrência se desenvolver, se aprimorar, e esses organismos sendo trabalhados até chegar no corpo humano. Até chegar no corpo humano, nós temos desde lá das primeiras partículas de DNA, das primeiras cadeias de DNA, dos primeiros organismos aquáticos, até os mamíferos superiores e os organismos mais complexos, até culminar no nosso corpo físico. Então, diz Clarencio que o corpo físico foi sendo trabalhado pela natureza ao longo de milênios. Milênios. E o corpo espiritual? E o perispírito? Aí Clarencio vai dizer que o perispírito é o resultado do trabalho da mente. O perispírito é o corpo do ser espiritual, ou é o tipo de corpo que não é trabalhado pelos fatores materiais, mas sim pelo trabalho da mente, pelo aprimoramento mental, pela evolução, pelo amadurecimento psíquico ao longo de séculos e até milênios de reencarnações. Desde o psiquismo animal, do psiquismo primitivo, até o psiquismo mais aprimorado, o perispírito vem evoluindo também, vem aprimorando-se. Só que esse corpo, aspas, esse veículo da mente, vai sendo aprimorado pela evolução mental. É um reflexo da evolução mental. O que significa dizer que são milênios de evolução mental. E aí é interessante porque aí André Luiz e Hilário perguntam sobre o selvagem. E o selvagem? Como é que ele evolui mentalmente para o perispírito dele evoluir? Aí Clarencio vai dizer que nessas faixas mais primitivas, inteligência e instinto praticamente estão ali unidos em uma coisa só, onde o instinto predomina e a inteligência está saindo a partir dos instintos. Então, nesse sentido, Clarencio vai dizer que o próprio perispírito é mais denso, é mais densificado e aproxima o sujeito ou aproxima o ser das experiências mais automáticas, das experiências mais materiais. E aí ele vai dizer de reencarnação a desencarnação, de reencarnação a desencarnação, no mundo material, mergulhando na matéria e saindo, morrendo, matando, sendo morto e também matando, se alimentando e também sofrendo, nesse atrito com as vicissitudes materiais, a mente vai se tornando cada vez mais sutil. A mente vai se tornando cada vez mais leve, rarefeita. E lentamente, dentro do instinto, vai saindo a inteligência, vai saindo a consciência, vai saindo o discernimento. E a partir daí, o livre-arbítrio também sai. Ou seja, o livre-arbítrio já existia, mais primário. Mas à medida que o indivíduo amplia o seu discernimento, o seu livre-arbítrio também amplia. O seu leque de opções também amplia. A sua paleta de escolhas amplia. A sua capacidade de fazer escolhas, de discernir e de deliberar amplia. Isso é o resultado da sofisticação mental. Isso é o resultado do aprimoramento da mente. Isso é o resultado, portanto, da evolução do ser espiritual. A princípio mais instinto, automaticamente evoluindo, desencarnando, reencarnando, pela força das coisas, a matéria, as vicissitudes da matéria, as
as dificuldades, as limitações do campo material, e aí reencarna, desencarna, sem muita evolução consciente. Não há ali, de maneira predominante, a evolução consciente, ou seja, as escolhas, porque nesse sentido ele tem pouca responsabilidade moral. Ele é antropófago, por exemplo, ele é paleolítico, ele é da pedra lascada, ele é ainda animalizado, ele ainda não tem um discernimento moral, então até as responsabilidades pelos seus atos não é a mesma que nós temos. Pode ser o mesmo ato, mas não é a mesma coisa. E aí lentamente ele vai se aprimorando lentamente. Quando ele começa a desenvolver o livre-arbítrio moral, quando ele começa a ter mais consciência moral, mais discernimento moral e, portanto, consciência das suas escolhas, aí a evolução é mais consciente. Aí ele pode acelerar o seu progresso através das escolhas morais que ele faz, ou ele pode retardar, ele pode estacionar entre aspas, todo estacionamento também é relativo, né? Mas ele pode repetir as experiências, repetir equívocos, porque aí a necessidade é mais de evolução moral, de elaboração psíquica, de aprimoramento, portanto, emocional, dos sentimentos, da razão, do raciocínio, que tem a ver com o progresso que eu conquisto a partir dos meus esforços. Então, ele está dizendo isso. E aí, André Luiz toca sobre o papel das enfermidades. Ele vai dizer, agora eu estou entendendo o papel das enfermidades, das doenças. Agora eu entendo por que essa questão das doenças, das enfermidades e assim por diante. E aí, aí André Luiz, aí o Clarencio vai dizer exatamente. E aí discorre sobre o papel das enfermidades, que durante muito tempo a gente vai precisar das doenças, das enfermidades, como forma de embelezar o perispírito. Olha só, eu não estou aqui com um discurso masoquista, eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento. Quem é que gosta de sofrer em sã consciência? Não é isso, até porque o masoquismo é um transtorno. Mas o papel das enfermidades, que faz o indivíduo viajar para dentro, faz o indivíduo desenvolver profundas reflexões, faz o indivíduo aprimorar aspectos do seu mundo interior que ele não conseguiria ou quase que nunca consegue aprimorar de conta própria. Ele consegue, de alguma forma, mudar as posições subjetivas dele, mudar as posições internas dele, se deslocar um pouco internamente para outros aspectos da sua vida psíquica através das enfermidades, das limitações do corpo físico. A partir de uma limitação física, ele aprimora-se moralmente e embeleza o seu perispírito. Por quê? E aí André Luiz, inteligentemente, faz a conexão com chakras. Daí determinada doença que atinge determinada área, que faz correspondência a determinada chakra, que é um centro de força que está sendo trabalhado e como fulcro está sendo purificado, portanto, através daquela enfermidade, tornando-se mais sutil, tornando-se mais purificado, tornando-se mais sublime a partir da doença que afetou o corpo físico na área correspondente daquele chakra. E aí eu citei em vídeos anteriores de espíritos que tiveram, por exemplo, hanseníase, que era muito comum no passado, tuberculose e outros, e desencarnaram, e a área afetada, a área comprometida pela doença degenerativa, produzia no sujeito tecelagem de luz e um corpo espiritual mais brilhante ainda, e mais sutil e mais poderoso no mundo espiritual. Tudo que a doença destruiu no corpo, construiu em vestes espirituais, em vestes, como diz o Evangelho, resplandecentes, em vestes fulgurantes. Para me lembrar aqui de um texto maravilhoso do Evangelho, quando Jesus ressuscita e as chamadas mulheres piedosas vão lá, retiram a pedra para ver o corpo dele, e ele não está, e quando olha para trás, diz o Evangelho de Lucas, principalmente de Lucas, de Lucas ou de João, não, de Lucas, dois seres, dois homens, é interessante que a Bíblia não fala dois anjos, fala dois homens, tá claro ali, dois homens com vestes fulgurantes, com roupas fulgurantes. O que é isso? A irradiação do perispírito, que aconteceu com Jesus também, quando ele subiu no Tabor e se transfigurou, e apareceu Moisés e Elias também ali radiantes, Então, o perispírito, aquilo que gera no corpo em provação, bem recebida e bem administrada, sabiamente, resilientemente enfrentada,
transforma-se em dimensões de luz no perispírito. Assim na doença, assim também nas ações. Toda ação do bem que eu faço transforma o meu corpo espiritual em uma tecelagem de luz, em uma realidade de luz. E aí, André Luiz, ou melhor, Clarencio vai falar sobre os deslizes morais. Eu cometo um deslize moral, há uma condensação de fluidos associado àquele deslize, e muitas vezes impregna uma área, um centro de força, ou vários centros, mas pode ser um centro de força, uma área específica, que fica com aquele fluido, com aquela vibração condensada. Até quando eu repare aquele débito, quando eu dissolvo aquele débito, o fulcro fica ali, com aquilo registrado no perispírito, como num DNA, como no gene, como na engenharia genética. Fica ali registrado no perispírito, que pode produzir, mais tarde, desarmonia no corpo físico, desarranjo na experiência orgânica, por conta de algo que já existia, por conta dessa vibração, por conta dessa lesão, por conta dessa condensação, já existia no perispírito e se manifestar no corpo físico. Quando se manifesta no corpo físico, é como se estivesse liberando e, portanto, imunizando e, portanto, liberando, portanto, eliminando aqueles fluidos grosseiros que estavam no perispírito e que agora desaguam na matéria, desaguam no campo material. É por essa razão que Emmanuel, na obra O Consolador, e também na obra Emmanuel, obra do seu nome, dos primeiros livros psicografados por Emmanuel, ele vai dizer que a harmonia, quando eu pergunto a ele sobre o conceito de saúde, ele vai dizer que a saúde, do ponto de vista físico, é a harmonia, a ausência de doenças, a ausência de desorganizações físicas. Mas do ponto de vista do espírito, é a perfeita harmonia da alma. A perfeita harmonia da alma. Sem a qual, diz Emmanuel, sem a qual ainda precisaremos durante muito tempo de remédio, cirurgia, intervenções, medicamentos. Ele vai falar isso. Que durante muito tempo a gente vai precisar de remédio, de cirurgia, de bisturi, de farmácia, para, de alguma forma, costurar, ajustar, limar, amenizar os desarranjos físicos, porque ainda não temos a perfeita harmonia da alma. Porque saúde é a perfeita harmonia da alma, sem a qual ainda teremos desorganizações materiais, desorganizações físicas, e por isso precisaremos durante muito tempo de anestesia. Ele também fala de anestesias e de remédios e assim por diante. Então, veja como é a visão do plano espiritual em relação às enfermidades e assim por diante. E aí é interessante porque André Luiz vai falar: quando no futuro a medicina terrestre conhecer essa realidade e trabalhar em cima desses conceitos, como é que seremos? Como é que será a nossa medicina? A nossa medicina fará prodígios maravilhosos. E aí Clarencio diz mais ou menos assim: e fará mesmo. Futuramente vai ser compreendido isso, e assim será. Não hoje, ainda demorará muito tempo, mas assim será quando a medicina do futuro conhecer a realidade do espírito, a realidade espiritual, a realidade do centro de força, a realidade do corpo espiritual e, sobretudo, a realidade moral, a realidade espiritual por detrás das doenças. E chega a dizer o seguinte, me permitam ler: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. A percentagem quase total das doenças nossas tem uma origem no psiquismo. André Luiz não está falando que as doenças todas são psicossomáticas, não. Que a gente somatiza tudo assim. Quando eu falo somatiza, assim, naquela ideia de somatização bem superficial. Eu fiquei estressado e somatizei uma gastrite, né, por causa do estresse. Essa é uma somatização possível. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as origens no psiquismo, porque partem de irradiações da mente através das escolhas morais que a gente faz. Quando eu cometo um deslize moral, um equívoco moral, aquilo partiu primeiro do psiquismo, que gerou
reflexos e consequências, e que mais tarde o perispírito registrando isso pode produzir, pode ou não, mas pode produzir uma enfermidade orgânica. Teve origem aonde? No psiquismo. Teve origem no psiquismo. No cultivo de determinadas ideias, no cultivo de determinados pensamentos, no cultivo de determinados sentimentos que eu cultivei, mágoa, ressentimento, orgulho, vaidade. Ele vai dizer que futuramente orgulho, vaidade, mágoa, etc., serão contraindicados para a saúde humana. Serão considerados elementos que causam problemas na saúde humana, que geram câncer, que geram cardiopatias, que geram problemas isquêmicos e cerebrais. Orgulho, vaidade, etc., vão ser considerados a semelhança do que hoje a gente considera o malefício de uma heroína, de uma cocaína, de uma droga. Chegaremos lá. É isso que ele está dizendo aqui. E é interessante porque ele chega a dizer o seguinte, que isso não significa desencarnar e ficar bem. Claro, aquele sujeito, aquele paciente do hospital, aquele paciente que passou por uma provação no hospital e que desencarnou de um câncer, desencarnou de uma doença prolongada, ou não prolongada, mas que passou por uma prova e desencarnou, ele se libertou da provação, desencarnou bem, se libertou, foi para o mundo espiritual. Mas o que André Luiz está dizendo é que não é o fato de desencarnar que eu estou livre dos problemas e das enfermidades, porque existem enfermidades, existem doenças, existem problemas que o indivíduo tem aqui e prossegue com os mesmos problemas além do corpo. É isso que ele está dizendo, que tem origem no psiquismo. Porque nenhuma doença é só material. Nenhuma doença é só material. Por quê? Porque a causa de todas as doenças é o espírito que eu sou. Se é o espírito que eu sou, se manifesta no corpo no qual eu estou. Através do corpo em que eu estou. Se manifesta dessa forma. Então começou no espírito. Se começou no espírito, a mente é o espírito. Espírito é a mente. Espírito e mente são sinônimos. O que é a mente, verdadeiramente? É o espírito. Então tem origem no psiquismo. E às vezes eu tenho um débito que não vai gerar necessariamente uma doença minha no corpo físico. Mas eu, por conta da culpa em relação a esse problema, por conta da falta de reforma íntima, reforma moral, mudança de comportamento para me reajustar perante a lei, que está na minha consciência também, perante a lei, e portanto me reequilibrar diante disso, eu cultivo no psiquismo ideias deprimentes, pensamentos perturbadores, eu fico agasalhando aquela culpa do passado, e aí também se manifesta em somatizações, se manifesta ali. Portanto, tem origem também no psiquismo. Porque antes da provação da doença chegar por conta dos meus débitos, eu posso fazer outra coisa, eu posso mudar a rota, eu posso atuar no bem, eu posso me modificar e aquilo ser reajustado, ser alterado, ser melhorado e ser reorganizado e eu não necessitar passar pela prova, pela doença, pela expiação. Foi isso que Jesus falou quando falou sobre o amor, melhor dizendo, Pedro, né? O amor que cobre a multidão de pecados. O mal que eu fiz, eu posso recuperar, eu posso eliminar com o bem que eu faço. Todo o bem que eu faço agora apaga, anula o mal que eu fiz. É a lei do bem, a lei de causa e efeito é a lei também do bem. Daí que a Larissa vai dizer que toda pessoa, portanto, só faz mal a si mesma, como faz bem a si própria, através do bem que faz aos outros. Então, ele vai dizer que há enfermidades que continuam no além, porque a pessoa cultivava a doença aqui na Terra, desencarnou e continuou doente. Há uma mensagem psicofônica por Chico Xavier no livro Instruções Psicofônicas que fala de um médium, eu não me lembro o nome dele agora, um médium mineiro, um médium de Minas Gerais, um médium conhecido, que era um médium de cura. E ele falou, atendi muita gente aqui nas Minas Gerais, através das curas mediúnicas, e encontrei muitas dessas pessoas, encontrei muita gente que eu atendi no corpo físico para mediunidade de cura. Aqui no plano espiritual, elas continuam doentes. Alguns trouxeram as mesmas doenças e os mesmos problemas que tinham no corpo físico. Olha só. E eu acho que tem algumas aqui que vão reencarnar com os mesmos problemas. Olha só. Por isso que Jesus curava e dizia, vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. O que isso significa? Vai e não voltes a pecar, vai e não continue cultivando as mesmas imperfeições, porque o pecado, aqui imperfeição, está associado à cura, à doença. Então, é super interessante isso e que está presente, né? E aí, no final,
eles falam que o dia está amanhecendo, que é mais ou menos 3 e pouca da manhã, o dia está amanhecendo na colônia onde eles estão conversando. Que beleza, né? Conversa doutrinária em plena madrugada, sem cansaço do corpo físico, numa aprendizagem útil, numa aprendizagem edificante, né? E a conclusão de Clarencio é a respeito de que, depois do poder de Deus, o poder que mais transforma a mente das criaturas, sabe qual é? O sofrimento, a dor. E aí ele fala sobre as enfermidades que ainda vai ser necessário durante muito tempo. Tá bom, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Francisco de Assis, esses não precisam sofrer. E quando sofrem, eles ainda exultam e se alegram porque o sofrimento faz eles acelerarem ainda mais o progresso deles. E ao mesmo tempo servem de exemplo de luz para a humanidade toda. Exemplo de resignação, exemplo de paciência, mas pelo amor que eles se dedicam, a rigor nem precisariam sofrer para evoluir, porque eles já estão evoluindo. Mas ainda assim, quando sofrem, aproveitam melhor o sofrimento. Daí o Espírito amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é porque Deus gosta de que ninguém sofra, é porque a dor é melhor aproveitada por aqueles que são eleitos. Eleitos aqui no sentido de mais maduros espiritualmente. Eles que se elegem, né? E é interessante porque Clarencio conclui dizendo assim: a dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Isso é super interessante, né? Porque isso também me faz lembrar o seguinte, me faz lembrar que nós sempre dizemos isso, e vamos repetir, que que o corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito. A gente começou, inclusive, esse nosso estudo falando isso, que o corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito. E é verdade, o corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito, né? O corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. É verdade. Por quê? Porque o perispírito é o somatório de todas as nossas experiências. É o registro. No perispírito tem os arquivos de reencarnações passadas ali. E se manifesta no corpo físico, imprimindo, portanto, no corpo físico e na matéria, as necessidades evolutivas. Por isso que, a rigor, a programação reencarnatória já está no perispírito do sujeito. Afinal de contas, a lei de Deus está na minha consciência. Então, automaticamente, até por um automatismo, é claro que tem um planejamento dos mentores. Mas, por automatismo, a nossa necessidade reencarnatória já está no nosso perispírito. Nós já carregamos ela, né? Então a gente fala isso, que o perispírito que o corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito, mas podemos dizer, baseado nesse capítulo, que também o perispírito que a gente vai ter a partir desse momento presente, será uma cópia do corpo físico que a gente tem agora. Explico melhor. Aquilo que eu fizer de mim mesmo, por mim mesmo, para mim mesmo, com reflexo no meu próximo, através do meu próximo, produzirá, a partir daquilo que eu faço, um reflexo no corpo espiritual. Então, se eu desorganizo o meu corpo, eu chego no corpo eu imprimo no corpo espiritual o quê? Um corpo perispiritual desorganizado. Se eu embelezo a minha vida, eu embelezo também o meu perispírito, né? Mesmo que em alguns momentos o corpo seja danificado por doenças, mas a depender de como eu ajo, eu embelezo. Ou então, a depender de como eu ajo, eu desagrego o corpo espiritual. O que eu quero dizer, metaforicamente, não tome isso ao pé da letra, é que apesar do corpo físico ser uma cópia do perispírito, o perispírito que eu vou ter no futuro será um reflexo do meu corpo físico de agora, do que eu faço de mim mesmo através do corpo físico de agora. Então posso dizer que o perispírito é uma cópia do corpo físico, o corpo físico é uma cópia do perispírito, mas o perispírito de amanhã será um reflexo do corpo físico atual, daquilo que eu faço através do corpo físico atual, de mim mesmo, comigo mesmo e para mim mesmo. E para concluir, eu me lembro de um trecho do livro Renúncia, de Emmanuel,
um romance maravilhoso, uma obra extraordinária. E nesse romance histórico de Emmanuel, há um momento impressionante, um momento interessante, que é a desencarnação do próprio Emmanuel, que está reencarnado ali, naquela oportunidade, na personagem de Padre Damiano, um espírito nobre, sacerdote católico, devotado ao bem, já com a conduta heróica, uma conduta missionária, quase que apostolar, uma conduta de abnegação. Padre Damiano, espírito lúcido, espírito evangelizado, né? E ele está no momento final, ele pega a varíola, que era muito comum na época, né? E fica avançando, né? E vai morrer, realmente vai desencarnar, né? Ele narra a própria desencarnação, e antes de desencarnar ele recebe a visita de Alcione, que é a protagonista da obra, que é um espírito ainda mais elevado, um espírito sublime, raramente visto na Terra, que vai visitá-lo. E tem ele como pai, Alcione tem ele como uma espécie de pai espiritual, chora, se emociona, e ele, que era um ser já evangelizado, vai dizer assim, olha só, primeiro é a mãe de Alcione começa a chorar, vai até ele e ele diz assim, Madalena é a mãe de Alcione, Madalena, a moléstia incurável é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Que seria de mim se a moléstia do peito, ele estava tossindo, estava com um problema pulmonar, decorrente da varíola, que seria de minha alma, melhor dizendo, essa conversa não é com Alcione, é com Madalena. Madalena tinha uma amizade, muito porque Alcione era pequena, era nova, era jovem. Não era pequena não, mas era jovem. Né? Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir, eliminar os maus pensamentos? Quantos bens eu ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor que nos deu lhes conhece o inestimável valor. Eu que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas. Muitas vezes ensinei do púlpito, mas o leito me reservava lições muito maiores que a dos livros. Muito maiores do que a dos livros. E aí Madalena chora, se emociona, etc. O capítulo encerra. Acho que é testemunho de fé esse capítulo. Bom, amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o capítulo 21 do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo intitulado Conversação Edificante. Foi realmente muito edificante, penso eu. E é isso, finalizamos agora. Um abraço em todos, um abraço a todos. Meus cumprimentos, meus votos de paz, minhas saudações. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.